Queria convidar a Camila Roper para apresentar. A Camila ela é fundadora e diretora do Estúdio Ideias, é uma consultoria especializada em comportamento, desenvolve planejamento estratégico para empresas há mais de 10 anos, é publicitária de formação, com experiência na área de planejamento e pesquisa. Ela passou por agências como a DM9, a OGV e também a Unilever. Ela é pós-graduada em História Cultural e Semiótica Psicanalítica e também docente em estratégias de negócios e membro do conselho da BBS MBA. Camila, por favor. Bom, eu fui convidada para falar um pouquinho do Estúdio Ideias, então contar um pouquinho da minha experiência como empreendedora e também tentar deixar alguns aprendizados dessa história e de coisas que o estúdio vem vendo e aprendendo sobre o mercado e sobre as pessoas. Eu acabei de conhecer o Luiz, parece que a gente ensaiou, mas juro que não. Bom, esse é o Estúdio Ideias. O Estúdio Ideias pensa de um jeito muito customizado. O que a gente faz, né? Cada projeto é desenhado e implementado a partir das necessidades do cliente. A entrega é estrategicamente pensada para resolver seus problemas e inspirar suas ações. Uma bela visão que podia estar colada na nossa parede. Como a gente passa por pesquisa, a gente precisa entregar algumas respostas muito bem desenhadinhas, a gente garante rigor técnico. Sim, a gente precisa ouvir os clientes e, por isso, a gente não tem nenhuma metodologia pronta ou de gaveta, e a gente vai atrás de resultados assertivos. E o que são resultados assertivos? Aqueles que os clientes podem usar. A verdade é que, para fazer isso, a gente combina conhecimento de muitas áreas e não tem medo de usar mesmo. Tem uma boa dose de coragem para fazer esse negócio acontecer. O que acontece é que a gente traz para dentro de casa o desafio na mesma proporção que ele existe para o cliente. E aí a gente junta o nosso time e não para na primeira resposta. Com isso, não somos uma empresa de inovação, ou a gente não se define como uma empresa de inovação, mas ao longo desses 10 anos a gente acabou inovando um bocado. A gente acabou desenvolvendo a primeira plataforma virtual de pesquisa. Quando não se falava ainda em conversar com as pessoas pela internet, a gente conseguiu desenvolver um jeito de conversa, um jeito de coleta de dados, muito inspirado nas redes sociais. Pesquisa com criança é uma coisa muito complicada. Eu sou mãe de uma criança de 5 anos, e se me dissessem para ela responder alguma coisa, eu não deixaria. Para que a gente conseguisse ouvir essas crianças e trazer a mãe, mas para a mãe não responder por ela, a gente acabou desenvolvendo um jogo. Um game que foi todo ilustrado, virou um software, e aí a gente conseguiu falar com crianças do Brasil inteiro para trazer soluções para uma história que eu vou contar daqui a pouco. E, por fim, junto com o Itaú também, a gente acabou desenvolvendo a primeira e única metodologia do mundo que consegue fazer um diagnóstico de histórias que as marcas contam em todas as mídias e consegue somar aquilo que ela faz em publicidade e a publicidade que as pessoas fazem da própria marca, que a gente apresenta semana que vem num congresso internacional que vai acontecer aqui. Então, mais importante, acho, ou tão importante quanto os nossos feitos, as coisas que a gente aprendeu e criou, é o nosso resultado de 100% de recompra. Todo cliente que entra no estúdio volta e faz outros projetos, e a razão desse resultado é a empatia, é a capacidade de ouvir o que o cliente quer. Um resultado para o Itaú não serviria para o Bradesco, dentro do estúdio, porque são culturas completamente diferentes. E não interessa para a gente que o resultado fique engavetado. Então, a gente escuta mesmo de verdade, não só o que as pessoas, o cliente do Itaú tem a nos dizer, mas o que o Itaú pretende fazer com aquilo e como é que ele pode usar aquele resultado. Bom, com isso, a gente fez alguns cases. Um deles foi a Copa do Mundo, no ano passado. Imagina, o Itaú tinha comprado a cota de patrocínio da seleção e da Copa, vieram a estratégia de comunicação estava pronta, vieram as manifestações de junho de 2013 e as pessoas começaram a quebrar banco e operadora de telefonia na rua. Como dizer, nós somos a marca que apoiamos esse evento? Foi bastante complicado, mas a gente montou um processo de escuta contínua até o momento da Copa, inclusive nos jogos durante a Copa, porque a Copa foi uma grande, a grande virada. A gente imaginava que talvez não fizesse uma grande Copa, mas a gente tinha certeza que a gente ia ganhar essa Copa, que a nossa seleção ia dar certo. E a gente conseguiu fazer exatamente o contrário. Foi a melhor Copa da história, com a pior história da seleção que a gente tinha para contar. Mas acompanhando os efeitos disso no imaginário das pessoas, a gente ajudou a colocar o Itaú como um player forte,
Ao final, foi a marca mais procurada no Google relacionada à Copa, e uma marca que não tinha tradição junto do evento, e que acabou fazendo o hino do campeonato com o Mostra Tua Força Brasil. B2B, e como o Luiz disse, né, mesmo que seja um negócio entre pessoa física ou pessoa jurídica, é um negócio entre pessoas. Tem alguém no meio do caminho, é com essas pessoas que a gente está falando. Ele era bateria automotiva. A maior empresa mundial de bateria nunca tinha falado com o consumidor, porque, afinal de contas, a gente, consumidor de bateria, aliás, nem sei quem aqui já comprou uma bateria na vida. A gente não sabe quando vai precisar de uma bateria. E o que acontece é que, quando a gente não se prepara para isso, e quando acontece, a gente vai em quem a gente confia. Quem a gente confia em quem vai colocar a bateria no nosso carro. Óbvio. Com quem a empresa falava? Com o técnico. Mas ela entendeu, só que quem paga a conta é o consumidor final. Como revisitar essa cadeia feita de um monte de gente que vai passando a informação da marca até chegar ao consumidor? O que a gente fez foi conhecer essa cadeia e desenvolver uma estratégia para chegar até ele, e isso acabou virando filme e até virou propaganda que foi para o ar. A história das crianças, que eu contei que a gente fez um software que virou um jogo para aprender com elas o que fazer, virou uma nova proposta para a Nescau, que era a energia que dá gosto, lá atrás, como ideia de marca. Mas que energia é essa? Hoje, se as crianças estão sentadas em frente às suas plataformas digitais. Puxa, e a gente sabe, né, do sedentarismo, essa energia ela precisa acontecer. Então, a gente conseguiu entender um pouco o que era um movimento, e Nescau se apropria disso de um outro jeito, e um dos modos tem uma sequência de coisas que começa a sair agora, mas uma delas é uma propaganda em que o menino ele vai virando um sofá. Ele vira o próprio sofá, e a mãe fala, cadê meu filho? E ela se dá conta de que, enfim, eles juntos podem, e ela tem muita responsabilidade também, em fazer com que ele se movimente. E esse projeto, que é incrível, um xodó, a gente foi convidada também a pensar, junto com o banco, o que eram as mulheres empreendedoras, e eu fui convidada nessa condição também. Afinal de contas, são 53% do total de empreendedores do Brasil, mas quando a gente começou a planejar o processo de investigação, a gente se dava conta de que nós, mulheres, temos pouquíssimas referências de mulheres nesse lugar. Quando a gente pediu, mostra para a gente, manda algumas imagens de como você vê a questão do empreendedorismo, como você se vê, não tinham mulheres nesse lugar, mulheres públicas, figuras públicas. A gente não tem espelho. E sem espelho fica difícil se orientar. Por outro lado, a gente faz um bocado de coisas que não estão formalizadas, que são tão ricas para esse processo. A gente gosta dos times, a gente conversa com as pessoas nas equipes, a gente dá um duro danado e faz um monte de coisas ao mesmo tempo. E isso tudo traz uma visão de negócios. As mulheres conseguem operar isso de um modo que o mundo dos negócios precisa conhecer e precisa aprender. Então, esse projeto, junto, enfim, com a área de inovação, desenvolveu-se, a gente chegou nessa história do desenvolvimento de novas práticas para as mulheres, mas que é um processo de mão dupla, porque, ao mesmo tempo que tem conhecimento sendo entregue para vocês, vocês também alimentam esse sistema, esse processo, mostrando novas práticas para a gente e alterando o modo como as coisas são feitas. O que tem em comum nessas histórias todas é que, para conseguir uma conexão genuína com o consumidor, e aqui eu ainda chamo de consumidor porque as pessoas não são consumidoras, as pessoas não se veem como consumidoras. A gente as rotula como consumidoras, mas elas são gente vivendo suas vidas e consumindo as nossas coisas em determinados momentos. Mas dentro do mundo dos negócios é assim que a gente chama. A grande pergunta é, de quem são as marcas? Porque a marca é o resultado intangível da experiência que as pessoas tiveram com a gente. É aquilo que sobra de residual. Em tese, essas marcas são nossas, né? As corporações possuem direitos legais sobre as marcas, mas a condução do seu destino já não depende exclusivamente da vontade de quem as possui. Porque grande parte da vida das marcas, e quando a gente se refere positiva ou negativamente a uma empresa, a gente está falando desse intangível, acontece nas conversas das pessoas, naquilo que um conta para o outro.
na relação com o produto ou serviço, e é isso. Se tinha um cachorro dentro da agência naquele momento, o Itaú não tem nada com isso, mas essa foi a experiência que eu tive junto à marca. E essa é a experiência que eu vou levar adiante. A minha imagem de marca também se constrói a partir da experiência, e uma experiência que é difícil da gente, como dono da marca, controlar o tempo todo. Na comparação entre os produtos e os seus substitutos, e é importante pensar, porque cada vez mais a gente concorre com mais gente, porque a gente concorre por valor, a gente concorre com quem resolve o nosso problema. Um restaurante não concorre só com outro restaurante, mas ele pode concorrer com aquele sapato maravilhoso que eu preciso comprar e, enfim, eu abro mão daquele almoço para comprar o sapato. Isso é proposta de valor. Esse é o nosso universo de comparação, é assim que as marcas figuram na cabeça das pessoas. No cruzamento entre as marcas e as suas expressões, que é a história do eu digo que eu sou isso e faço outra coisa. Tenho aquilo que eu falo e tenho o modo como eu me expresso. A gente que está tomando contato com a marca, a síntese dessas duas coisas é aquilo que fica como referência. E em cada ação que a marca tomou ao longo da sua história. A gente vai mudando o tempo todo, as empresas vão mudando, as marcas vão mudando, e essas mudanças, esses marcos de mudança, é aquilo que vai ficando na nossa memória. Quando caiu o avião da TAM, por exemplo, um deles, tem um indicador maravilhoso de lembrança de marca, que é o top of mind. Qual a primeira marca que você se lembra? A primeira marca que eu me lembro, naquele momento, era a TAM. Isso é bom? Não, era um baita indicador de lembrança de marca. Mas não, por quê? Porque um avião caiu. E esse avião está na história dessa marca até hoje. Até hoje, ainda que ela tenha as mais modernas aeronaves, isso está colocado, isso fica impresso. Tudo o que a gente faz fica impresso. A gente se magoa com as pessoas, gente. As marcas fazem isso com a gente também. A verdade é que o escopo das marcas, o escopo daquilo que a gente deixa na relação com as pessoas mudou. E aqui tem uma proposta nossa para pensar o que é uma marca. E pensem que as pessoas se relacionam com marcas. É isso que fica no final. Primeira coisa, a gente entende que marcas são universos que vão mudando. A primeira coisa é porque elas são espontâneas. Não importa o quanto a gente tente controlar, é impossível determinar por completo os limites da imagem da marca. Aquele dia tinha um cachorro que mordia dentro da agência do Itaú. Aconteceu. Se as pessoas não contarem isso para a gente, as pessoas que estavam lá naquele dia não compartilharem essa história, a gente nunca saberá. Mas o registro dela está lá. Digo espontânea porque as pessoas participam da construção da nossa história. E a gente precisa prever isso. A gente precisa partir desse ponto. A segunda é, as marcas aglutinam histórias. A experiência que as pessoas têm com a gente é a história que a gente contou para ela. Ao final desse processo, que história ela pode contar? E ela sempre vai ter uma história para contar. E não é uma história, são muitas histórias. A gente pode ter contado muitas grandes histórias, muitas histórias positivas. As negativas também fazem parte da nossa identidade. E compõem o que a gente é, a gente tem que estar lidando com isso o tempo todo. Então, quando a gente pensar no modo como as pessoas, ali a gente, os nossos funcionários, estão lidando com o cliente, o que a gente precisa pensar é que histórias a gente está ajudando a contar com essa experiência que ele tem. A terceira é, marcas deixam um legado. É isso, não importa quanto tempo passe. Se a experiência foi forte, positiva ou negativa, isso fica e você não apaga. E o que a gente precisa é de grandes e boas histórias. E essas histórias são feitas uma a uma. Dá um trabalho monstruoso. Mas é assim que a gente precisa pensar, porque cada pessoa que se relaciona com a gente, pessoa física ou pessoa jurídica, é uma pessoa diferente. Elas são infinitas. Porque, óbvio, a gente não tem controle. Tem um monte de gente diferente participando dessas histórias. E que bom que elas são diferentes. A grande pergunta é, como é que a gente vai lidar com essas diferenças? E, por fim, na verdade, enfim, a numeração está trocada, né? Elas são agentes de transformação.
Porque é isso, essas histórias que as marcas contam com a gente levam a gente para um outro lugar. Essas histórias ajudam a gente a contar outras histórias. Que histórias a gente quer que as pessoas contem com a gente? Como é que a gente participa de um processo de transformação? E, de novo, estou usando aqui o exemplo do restaurante, porque é uma experiência que tem um tempo curto de começo, meio e fim. O que aconteceu? Como é que a gente transformou aquele momento da pessoa naquele contato com a gente? Processos mais longos são um pouco mais complexos e precisam ser monitorados por mais tempo. Mas a ideia é essa. Estamos transformando. O impacto que as histórias têm transformam as pessoas e constroem as nossas marcas. E nunca na história foi tão importante se conectar não ao consumidor, mas às pessoas. É uma história que fala de gente. E aí, pensando um pouco na pesquisa de mercado e falando de questões mais técnicas, o que a gente começa a ver sobre os recursos de pesquisa? Pesquisa sempre foi pergunta e resposta. A gente pergunta, organiza a quantidade de respostas e a gente tem dados sobre o mercado. Certo? Certo. São referências que apontam caminhos para a gente ir. E a gente sempre vai agrupando as pessoas para tentar respostas mais próximas. Como é que a gente faz isso agora? Bom, a gente precisa inverter alguns princípios. Antes dos números, pessoas, né? Estilo de vida, atitude, gosto, tudo isso ajuda a definir o perfil do nosso público-alvo. Só que esse desenho não é um desenho estático. Essa lógica de que eu faço uma pesquisa e ela me aponta um retrato, é claro que ela ajuda, mas a gente não pode ficar refém do retrato, porque a cada contato com a gente, as histórias estão mudando. Portanto, os retratos vão mudando. A gente precisa pensar nessa escuta não como uma fotografia, mas como esse filme que não para de mudar. Quando a gente está pronto para essa diferença, para esse movimento de escuta? Então, a pesquisa ou a escuta tem que ser uma prática constante, porque a vida das pessoas está em movimento e empresas e marcas mudam junto. Pesquisa técnica é ciência, é rigor. Mas antes da técnica, a gente precisa de sensibilidade. De nada adianta a técnica se ela não for adequada aos resultados que a gente espera. E, nesse sentido, pesquisa a mente. Porque as pessoas tendem a dizer o que a gente quer ouvir. Ainda mais aqui no Brasil. As médias, as notas médias das coisas no Brasil, quando a gente avalia, são muito mais altas do que no resto do mundo. Por exemplo, se a gente perguntar para uma pessoa, você consegue viver sem internet? Sim ou não? Não. Essa pergunta a gente fez há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás, a nossa relação com a internet era muito diferente. As pessoas conseguiam dizer para a gente, sim, claro que eu consigo viver sem internet. Mas a gente não sabia, a gente duvidava disso. Então, o que a gente fez? A gente criou um outro jeito para perguntar isso para as pessoas. Imagina que você vai realizar uma viagem e é a viagem dos seus sonhos. Mas a sua única forma de contato com o mundo é a internet. O que você prefere? Ficar 30 dias na viagem dos sonhos e não ter internet? Enfim, aí a gente tem gradações até ter contato o tempo que eu quiser com a internet, mas eu reduzo 15 dias da minha viagem. Essa foi a alternativa. Naquele momento em que todo mundo dizia que conseguia viver sem internet, estava todo mundo abrindo mão do sonho para poder fazer isso. É a história de levantar informação com a equipe de vendas. A equipe de vendas nunca preenche o que a gente precisa no nosso banco de dados. Por que a equipe de vendas não preenche? Porque eles não gostam. Porque eles estão de sacanagem com a gente. Não, é porque eles são avaliados por aquilo. O patrimônio deles é a relação. E a gente está pedindo para eles contarem toda a relação do nosso sistema. Por isso que a pesquisa vende. Por isso que ela não funciona. Porque tem gente no meio do caminho. Antes da coleta dos dados, a gente precisa ter empatia, né? Não é porque a gente pergunta que as pessoas têm que responder. Em nada. Aliás, os índices, isso também. As pessoas no Brasil, em geral, quando respondem à pesquisa, tendem a avaliar tudo muito bem, porque a gente não gosta de dar um toque e dizer, não, gente, de verdade, esse negócio não está legal. A gente fala, tá bom,
Tá joinha, não, tá bacana. Mas a gente prefere não se comprometer. E por isso a gente não responde espontaneamente. Porque a verdade é que as pessoas só vão entregar os seus tesouros se elas tiverem a certeza de que o nosso interesse sobre aquilo é genuíno. O que é que você quer saber de verdade quando você me pergunta de 0 a 10 como eu avalio a minha experiência aqui? O que vai ser feito com isso? Se você não conseguir me dizer, se você não conseguir me engajar, por que eu vou te dar a resposta? Por isso, empatia. A gente precisa estar conectado, as pessoas precisam entender e sacar que elas estão conectadas com a gente. Porque aí sim elas entregam e participam da construção da nossa história. Elas precisam de fato saber que elas são importantes na história. Isso não faz o menor sentido. Então, nessa hora, a forma de abordagem, o momento escolhido para a conversa, o tempo que isso vai durar, conta em muito. Você já pediu a conta, você está indo embora e vem a pesquisa. Sempre tem uma pesquisa de satisfação no final das contas. Será que aquela é a hora? É claro que a gente avalia a satisfação ao final da experiência, mas precisa ser imediatamente depois do final. Quando a gente estava fazendo o projeto da Copa do Mundo, por exemplo, a gente queria que as pessoas contassem para a gente o que elas estavam imaginando das seleções antes do jogo e imediatamente depois do jogo. Pensa como era isso com o jogo do Brasil. Quem consegue falar alguma coisa, ou quem está afim de falar alguma coisa em pesquisa depois do jogo do Brasil que a seleção ganhou? Estava todo mundo com os amigos, no churrasco, na festa, no bar. O que a gente fez? Porque a gente queria mesmo escutar as pessoas. A gente montou grupos, essas pessoas se conheciam, essas pessoas conversavam, e o projeto acontecia dentro do Facebook, numa comunidade fechada, porque as pessoas estavam compartilhando o conteúdo, elas estariam naquele lugar. Se elas já estavam envolvidas com a gente, não custava nada elas falarem antes e depois. E foi um sucesso. E um pouco antes do 7-1, a gente conseguiu prever um bocado das coisas sobre imagem que poderiam acontecer com a seleção. Então é isso, gente. A gente quer mesmo escutar. Se a gente quer escutar, vamos encontrar o melhor jeito, a melhor hora para falar com as pessoas. E, por fim, quando a gente pergunta, a gente quer uma resposta. Em geral, a gente quer a resposta que a gente quer ouvir. É só por isso que a gente está perguntando, porque senão a gente saía fazendo. A verdade é que a gente precisa saber, se perguntar, se a gente está realmente disposto a ouvir. E esse disposto a ouvir é o que vai colocar a gente no lugar de parceiro na construção de histórias junto com as pessoas. As pessoas não vão entregar a resposta para o nosso negócio. Mas elas podem fazer muito mais que isso. Elas podem entregar suas aspirações, seus sonhos, seus projetos. E é isso que vai alimentar a nossa marca, é isso que vai alimentar o nosso negócio no fim das contas. A avaliação que ela faz daquele momento sobre o nosso negócio, ela é importante. Mas se a gente puder saber para onde essas pessoas estão olhando, o que elas estão querendo, e isso é muito mais importante, a gente consegue ir junto e projetar o nosso negócio para esse lugar. Porque o Luiz diz, o mundo muda, muda muito, muda rápido, mas gente é gente. Gente tem seus medos, gente tem seus sonhos, gente tem suas frustrações. E é com isso que qualquer negócio lida o tempo todo. Pesquisa de mercado, seja lá o que for, é uma pesquisa de gente. E isso, eu digo, mulher está anos-luz na frente dos homens para escutar a gente e se relacionar com gente. Por isso que a gente tem que ouvir com a razão, sim, muito. E é isso que a pesquisa faz, é isso que a ciência faz, mas a gente precisa ouvir com muita emoção também. E isso a gente faz bem pra caramba. O que a gente precisa fazer é aprender a colocar as pessoas para quem a gente trabalha sentadas com a gente na nossa mesa. As pessoas que reclamam, as pessoas que se queixam, ou as pessoas que contam experiências positivas, elas ainda não têm ideia da importância que elas têm na construção do nosso negócio. O momento em que as pessoas souberem que elas estão sentadas na mesa com a gente, fazendo esse negócio acontecer, elas ajudam e potencializam muito mais, a gente fica muito maior junto com elas. Por isso que essa história de fazer para
o cliente, é velho. Os negócios do futuro vão ser feitos com as pessoas. Elas já estão fazendo os nossos negócios. A gente só não se deu conta de que a gente precisa e que a gente pode sentar junto com elas para fazer. Então, a grande história de como pesquisar, o que pesquisar e como colocar as pessoas nessa história é chamá-las, entendê-las que elas são um ativo fundamental, não só comprando e pagando, mas ajudando a pensar e ajudando a caminhar com as nossas marcas. E é isso. Eu queria só dizer o seguinte, eu não vim falar sobre técnicas, mas tem um monte de recursos hoje disponíveis pela internet para questionários, para grupos, para encontros virtuais. Depois a gente vai fazer uma lista e disponibilizar para que vocês possam ter acesso e usar isso nos negócios de vocês. Obrigada.